Nesse contexto global que nós estamos vendo, aí pouco mais de uma semana do início da guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel, que antes se falava em conflito, mas que vem avançando para outros países, provocou uma forte pressão no petróleo, todo um clima de insegurança geopolítica que bate na economia. Cláudio, como é que você avalia este momento que nós estamos vivendo no âmbito internacional? Olha, Denise, em primeiro lugar, eu acho que todos nós concordamos que vai depender da extensão dessa guerra, da intensidade e, em última instância, da duração, né? Se for uma guerra curta, evidentemente você tem um impacto adverso muito ruim, seja do ponto de vista humano, né, de vidas perdidas, enfim, impacto material, óbvio, os preços subindo, vai ter um impacto na inflação, mas tudo isso é controlável se for em algo relativamente curto. Mas da maneira como as lideranças, seja dos Estados Unidos, de Israel, e implicitamente até certo ponto do Irã, se comportam e sinalizam, nós talvez tenhamos uma guerra prolongada. Uma guerra prolongada, do ponto de vista da economia mundial, na minha perspectiva pelo menos, é desastroso, é uma coisa muito ruim. Eu acho que houve uma mudança, Denise, nas últimas 2 a 3 décadas, no grau de industrialização do Oriente Médio, e particularmente dos países do Golfo. Os países do Golfo se tornaram mais relevantes em determinadas indústrias energo-intensivas, intensivas em gás natural, intensivas em petróleo e seus derivados, enfim, produção de seus derivados. Então mudou muito. 30 anos atrás, quando trabalhávamos lá com os países do Golfo, enfim, 40 anos atrás, era, do ponto de vista industrial, uma espécie de um deserto, entre aspas, né? Já eram grandes produtores significativos de matérias-primas, mas do ponto de vista da industrialização dessas matérias-primas, eu diria assim, tinha um papel bastante marginal. Hoje, por exemplo, na área de alumínio, o alumínio, que basicamente é 70% dos custos são energia, o alumínio, 10% do alumínio mundial é produzido nos países do Golfo. E é um mercado já muito difícil nesse momento, está muito estressado, e está se tornando mais estressado ainda. Isso tem um impacto direto nos preços, na disponibilidade, obviamente, física do metal, e você tem uma longa cadeia a partir daí, né? Enquanto ele é um insumo crítico em muitas indústrias, aeronáutica e outras. Então, nós temos uma mudança, você pode dizer, de padrão econômico, né? Padrão de industrialização no Oriente Médio. O Oriente Médio se tornou mais importante em décadas recentes. Então essa é uma dimensão. A segunda dimensão, é claro, é algo que todos nós estamos prestando atenção, algo em torno de 35% do trade do petróleo, 20% do trade de gás natural passa pelo Estreito de Hormuz. E o Estreito de Hormuz é um estreito, ou seja, é algo assim, que você pode, em tese, né, danificar o fluxo. Você não pode impedir de tudo, seria muito difícil impedir de todo, mas você pode fazer com que os fretes, os seguros, sejam de tal monta, ou seja, explodam ao ponto que inviabilize o fluxo. Ou seja, você não inviabiliza fisicamente, mas se inviabiliza economicamente. Eu acho que esse é um dos objetivos do Irã. Então se pode ter um impacto, e eu acho que já está tendo um impacto, mas principalmente se essa guerra perdurar, e se a estratégia do Irã, que nesse momento, a estratégia de todas as partes nesse momento, que é, de um lado, Israel e os Estados Unidos, de tentar destruir o regime, inclusive a base física do regime, né? Os quartéis, etc. E de outro, o Irã tentar impedir que haja uma certa normalidade na economia mundial, em paralelo à destruição do seu próprio regime, ou seja, isso já tinha sido pensado lá atrás. Se esse impasse perdurar, se essas estratégias forem perseguidas simultaneamente e esse impasse perdurar, eu diria que sim, nós estamos em outro mundo, entre aspas, comparado com pouco tempo atrás, né? Comparado com 2, 3 semanas atrás. Alexandre, antes de nós começarmos o programa, você falava que a estratégia do Irã parecia ser aumentar o custo desse conflito, não é? Ele tem ampliado aí os ataques a bases dos Estados Unidos, a refinarias, ele vem trazendo mais países para uma situação de insegurança, não é? E vai ter esse custo, a começar pelo petróleo, essa disparada toda, e o Cláudio Fristach chamava atenção para outros produtos também, não é?
Eu acho que além do próprio Oriente Médio, eu acho que quem vai acabar sofrendo também, o que é hoje um dos motores da economia, é a própria Ásia como um todo, que também tem um fluxo de petróleo grande para ela e ela vai acabar desacelerando. Eu acho que o Irã, ele está com uma estratégia de gerar custo da guerra, mas principalmente para os Estados Unidos. Porque o que ele quer, na verdade, é que a guerra pare sem ter o objetivo do Trump, que na verdade, o grande problema da guerra, que quem analisa, é que o Trump foi para a guerra sem um objetivo. Se o objetivo é destruir o regime, é um objetivo sem muito sentido. Porque o regime, ele é mais do que os líderes, ele é uma filosofia que está implementada. Você precisa fazer, vamos dizer, contramedidas, que é mudar a cabeça da população. De parte, pelo menos, porque eles enfrentavam manifestações exatamente, também. Mas você vai enfraquecer, mas não vai conseguir enfraquecer totalmente o regime. Então, esse é um objetivo que é de muito longo prazo. Se for por guerra, não vai resolver. Se for trocar as cabeças, ter uma interlocução melhor com outros, talvez seja. Mas o problema é que o próprio Trump está mudando o tempo inteiro o objetivo. Então, acho que o que o Irã está vendo como oportunidade eu vou aumentar o custo, eu vou fazer os países do eixo dos Estados Unidos, que tem base, que estão de alguma forma parceiro com ele, acabe jogando para os Estados Unidos e falando, olha, essa guerra está custando muito, cara, você tem que parar essa guerra, e ele não vai atingir nenhum objetivo. Só que, por outro lado, aí o perfil do Trump não é de jogar, provavelmente o que ele vai estar fazendo, e é possível que esteja fazendo, já começou até com a discussão de Cuba, de Groenlândia, de outras coisas, ele vai mudar o foco para esconder o desastre que foi o Irã. Mas eu acho que o que o Irã está querendo fazer é aumentar esse custo, mas até complementando da situação da economia mundial, eu acho que além do próprio Oriente Médio que está sofrendo e todo o petróleo, eu acho que isso vai desacelerar a Ásia, que é hoje quem está mais crescendo, quem está provendo o mundo de matérias, de produtos, de industrializado. Então, acho que isso vai gerar um problema para a economia mundial. E, Márcio, bate na Europa também. A questão do gás é muito importante, embora já não esteja no auge do inverno, é um produto relevante e, mais do que isso, a Europa está começando a mudar a estratégia do ponto de vista da defesa. Isso já foi questionado da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, não é? E agora ganha mais força ainda, né? Sem dúvida, ainda mais a Europa, que é uma região que tem um desafio de crescimento econômico muito grande, vive um quadro de alto nível de endividamento, né, público dos seus Estados-membros em geral. Então, é uma região que tem desafios grandes, né, em geral. Tem uma população muito envelhecida, então tem um desafio de crescimento, tem um desafio de controle macroeconômico em geral e enfrenta mais este choque, né? Logo em seguida, eu diria assim, né, com um intervalo razoável, mas logo em seguida ao conflito com a Ucrânia, que também impactou os custos de produção, o custo de energia na região em geral. Então, certamente a Europa é uma região que sofre bastante com esse processo, além do quadro geopolítico e seu posicionamento, né? Então, sem dúvida nenhuma, é algo a acompanhar e assistir para ver o que acontece por ali.